E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Falando Vários. No vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês como é que foi a nossa experiência adotando gatinhos aqui na Polônia. E, bom, acho que dá pra começar mostrando os gatinhos, né? Acho que a gente nunca mostrou eles aqui. Eles já apareceram de fundo, de cenário, mas a gente nunca mostrou, nunca apresentou eles, né? Vamos pegar elas, na verdade. Então, vamos apresentar rapidinho. Essa aqui é a Penny, a menorzinha delas, menorzinha de tamanho. Elas têm a mesma idade, são irmãs. E a mais arteira, apronta demais, faz barulho, brinca com tudo, destrói tudo. É sociável também, né? Vem o dono do apartamento aqui, ela vai lá e sai cheirando e recebe carinho dele. Uhum. E agora a Melt, a gordinha. Essa aqui é a Melt, a maior delas, a mais gorda. E a mais de boa, né? Que fica no canto dela, não incomoda ninguém, a não ser com as incomodações vocais. É, de comida. Ela mia demais, acorda a Rafinha de madrugada, às vezes, pedindo comida. Bom, acho que dá pra começar falando que, na verdade, o nosso plano, eu não sei se você lembra, mas a gente queria comprar um Sphinx. Você lembra? Sim. E daí a gente... Na verdade, a gente tava no Brasil ainda, eu tava planejando. Eu vou pra Polônia e vou comprar um Sphinx. Porque eu sempre quis ter aquele gato pelado, todo esquisito. Aí parece umas bolas depiladas. Mas... Tadinho. Mas a gente conversou e, na verdade, a gente chegou num acordo de que primeiro vamos adotar um gato de shelter, né? Fazer a nossa parte pra dar um lar pra um gatinho. E depois a gente compra um Sphinx pra fazer companhia pra esse gato. Beleza, e como é que foi o nosso primeiro passo? Primeiro a gente pesquisou os shelters que tinham em volta, né? Perguntei no trabalho onde é que a gente conseguiria adotar um gato e tudo mais. A gente pegou umas recomendações. Foi no maior shelter que tem por aqui. Eu não lembro o nome. Ele fica meio afastado, né? Ele fica lá pro lado da tua empresa. A gente vai colocar o nome dele, eu não lembro o nome direito. A primeira coisa que a gente fez foi lá pedir informação e ver os gatos. A gente chegou lá e perguntou, se a gente quiser adotar um gato, escolher aqui, o quão demorado é pra gente sair com o gato. E eles explicaram, não, mano, é rapidinho, a única coisa que você precisa é preencher uns formulários e ter a tua própria casinha de transporte. Você tem que chegar lá com uma casinha de transporte pra levar o gato embora. E daí como é que a gente fez? A gente foi lá, olhou os gatos, escolheu, né? A gente viu a Melt, né? A gente precisou levar a Melt. Não, era a Penny. Era a Penny? Era a Penny, que ela tava se miando e grudada na gradezinha. Daí a gente pensou, vamos pegar esse gato aqui que tá gritando pra ser adotado. Daí a gente combinou o seguinte, a gente ia sair de lá, comprar uma casinha de transporte e no outro dia a Rafinha ia sozinha lá, preencher os formulários e trazer o gato. Porém, quando a Rafinha chegou lá pra adotar, vim pegar o gato que eu falei pra vocês ontem que eu queria levar. E daí os caras falaram, não, mano, tem um porém. Essa gatinha aqui tem uma irmã e são as últimas da ninhada. E a regra no shelter é que tu não pode deixar um gatinho da ninhada sozinho lá. Então, se fossem três, a gente poderia levar só um. Mas como eram só as duas, tinha que levar as duas. daí eles falaram, ou tu leva as duas, ou tu escolhe outro gatinho, né? De uma outra ninhada que tem mais de um. Mais de dois, na verdade. Ou na verdade tinha gatinhos que estavam sozinhos até. Eram só eles. Ou gatos mais velhos, tinha bastante gato mais velho sozinho. Daí a Rafinha me ligou e perguntou, pô, o que a gente faz agora? Eu levo as duas, escolho outro gato. E daí a gente ficou, na verdade, com preguiça de ir lá outro dia olhar os outros gatos de novo. Escolher junto, né? Eu até dei uma olhada nos outros gatos, mas eles não estavam tão desesperados que nem essas duas que estavam agarradas na gradezinha, miando loucamente. E a gente queria uns gatos mais ativos, né? Que miassem, que pedissem atenção, né? Sim. E daí o acordo que eu e a Rafinha fizemos pro telefone ali, ó. Então vai morrer a ideia do Sphinx. Porque três gatos é demais, né, mano? E daí a gente acabou optando por levar as duas últimas da ninhada lá, dar um lar pras duas órfãs. E daí o próximo passo pra sair com as gatinhas no mesmo dia de lá era preencher alguns formulários. E a Rafinha preencheu o quê? Ah, sim. Eram dois formulários, um com meus dados, tipo nome, endereço, telefone, essas coisas. Não precisava de nada muito burocrático, né? Não, só precisava ter um endereço, né? Tu precisava ter uma casa em algum lugar, mas eles não pediam um pisel ou alguma coisa assim. Teve que colocar o número de passaporte, né? Sim, o de passaporte, porque eu não tinha o número da Polônia, né? O número polonês. Número de telefone pra contato. Mas endereço, aqui na Polônia tem um lugar que tu vai lá e coloca, esse é meu endereço oficial de acordo com o governo. Mas não checaram isso, né? Não sei nem se a gente tinha nessa época aí. O pisel? Acho que não. Né? Acho que a gente não tinha ainda. E o outro formulário eram perguntas tipo se tu saberia criar um gato ou se tu tinha grades na janela se morasse em segundo andar, essas coisas. Situação financeira pra prover comida pro gato. E se a gente iria abandonar elas ou não, caso saísse da Polônia, né? Ou a gente fosse viajar com quem a gente ia deixar os gatos. Teve um outro formulário também que foi mais pra assinar e concordar. Pelo jeito tem um contrato de agreement
que é pro gato saudável e pro gato que tá passando por algum tratamento. No nosso caso, as duas gatas eram saudáveis, e a gente teve que assinar uma coisa lá que o shelter não ia se responsabilizar por dano físico ou dano da saúde. E nesse contrato também, como elas não eram castradas, a gente tava dizendo, a gente vai castrar elas até esse dia tal aqui, que eles deram um limite. A gente era obrigado a castrar, a gente não tinha opção de fazer as gatinhas fazer filho, né? A gente era obrigado a castrar. Inclusive, quando tava passando o prazo, eles ligaram pra gente, né, pra dar uma pressionada. Bom, vamos falar um pouquinho da castração. O que os caras falaram pra gente lá? Que a gente poderia castrar no shelter, levar os gatos lá no shelter castrar de graça, ou a gente poderia ir numa empresa privada, fazer a castração nós pagando, né? Sim. E delegar pros caras lá falando, a gente optou por essa clínica veterinária e já estão castradas. Mas como é que foi a realidade? Foi o seguinte, eles ligaram pra Rafinha ou mandaram mensagem, não lembro, falando, tem que castrar, tem que castrar. Eles ligaram pra marcar um dia. A Rafinha marcou, deu tudo certo, recebeu inclusive um SMS confirmando, Rafaela, as gatinhas aí de tal, nesse dia, nesse horário, só chegar e vamos castrar. E quando a gente foi lá, no dia, né, eu pedi um day off, que era no meio da semana. Porque são duas gatas, né, elas estavam gordas já. A gente chegou lá e falou, tá aqui as gatinhas, a gente tem um horário marcado. No meu nome. Castrem elas, por favor. E daí o pessoal começou a olhar no computador, olhando as folhas, olhando as coisas, e falou, mano, vocês erraram, vocês não têm horário marcado aqui. A gente falou assim, é mesmo? E esse SMS aqui, SMS aqui. E eles olharam, não, meu Deus, ligaram e chamaram o gerente. E, cara, não acharam o nosso coisa. Cara, foda, essas coisas do governo aqui na Polônia, pelo amor de Deus, velho. Só de uma... mas é ONG, né? Não sei se conta como governo. É ONG? É ONG. A galera tudo desorganizada. E daí se fosse macho... Se os gatos fossem machos, eles iam improvisar lá, castrar pra gente na hora. Mas como é gata... O macho é bem mais rápido, né? Então eles conseguiriam encaixar um macho no meio, ou mais de um, né? Tipo, um perto do outro. Mas como é fêmea, elas ficam horas sedadas e abrem, fazem todo um auê. E daí o que os caras falaram pra gente? A gente vai ter que agendar outro, não tem o que fazer, vamos agendar outro dia. A gente falou, beleza, vamos agendar. Mas eu falei assim, mano... eu pedi um day off. Daí começou o Ricardo pau no cu. Eu pedi um day off, gastei com Uber pra vir, vou gastar com Uber pra voltar, e isso tudo por falha de vocês. Perdi um dia, perdi dinheiro, como vocês vão me ressarcir com isso? Porque a gente teria que fazer tudo de novo, né? Teria que pedir mais um day off e pegar o Uber, voltar de Uber, essas coisas todas. Tipo, pra mim, foda-se o dinheiro, tá ligado? Mas eu tava com raiva que os caras incompetentes, eu queria fazer eles perder dinheiro pra deixar de ser competente. Eu queria dar uma punição. E dos caras falaram assim, mano, a gente não tem o que fazer, desculpa. Aí daí chamaram a gerente, daí só explica pra gente, falou, perdi dinheiro, perdi dia, perdi day off, por causa da incompetência de vocês. Como vocês vão me ressarcir? Aí ele falou, pois pau no seu cu. A gente não trabalha com dinheiro, então... Foi mal, mas você vai ter que se fuder. E daí não fizeram nada sobre isso. Falaram assim, mano, a gente não vai fazer nada. Foi mal. Pau no seu cu. Deu só, agendei outro dia, eu tive que aceitar a derrota. Porém, deu um outro problema, porque essa primeira castração era antes de dar toda essa treta com pandemia e tudo mais. E daí a gente agendou só pra o quê? 2 meses depois, um mês depois? Foi uns 2 meses. E daí foi bem no período que explodiu tudo, todo mundo quarentena e blá blá. E daí os caras ligaram falando, olha, a gente não tá mais fazendo castração aqui no shelter, só que vocês têm que castrar as gatas ainda. E daí o que eles deram de opção pra gente? Eles falaram, olha, escolhe uma dessas clínicas privadas aqui, leva esse formulário que a gente tá mandando por e-mail, castra com eles lá, que a gente vai cobrir os custos, mesmo a castração sendo numa empresa privada. E daí a gente teve que fazer essa mão, hein? A gente agendou, teve que ligar, agendar, falar, olha, a gente tem uma gata de shelter pra castrar e tudo mais. Só que na empresa privada funcionou muito melhor. A gente chegou lá, tinha hora marcada, a gente falou, olha, é de shelter as nossas gatas. Eles tinham um procedimento exclusivo para gatas de shelter, que tinha um formulário para preencher, né, um outro sistema diferente e tudo mais. E os gastos, os custos da castração foram todos cobertos pelo shelter. Porém, você lembra que as nossas gatas, elas são muito arteiras e elas lamberam a ferida e tudo mais, e deu infecção, e tiraram os pontos. A gente teve que levar várias vezes lá, daí a gente teve que pagar a mais por causa disso. Os caras falaram, mano... Mas a gente pagou uma vez só e depois eles pararam de cobrar, não entendi muito bem. Porque é o seguinte, a nossa teoria, a gente cuidou muito bem pras gatas não lamberem as feridas. A gente colocou roupinha nelas e tudo mais, e mesmo assim inflamou. E do primeiro falou assim, olha... As gatas têm alergia aos stitches. É o material que eles usaram lá, ou eles incompetentes fizeram um trabalho porco. E daí o primeiro a gente pagou porque eles não tinham certeza
se a culpa era deles ou a nossa, daí a gente pagou, mas aí continuou o problema, a gente teve que ir lá de novo, e os caras, não, olha, o problema ou é no material que a gente tá usando, ou é no procedimento que a gente usou, então essas últimas vezes que a gente levou lá, os custos foram cobertos por eles. A gente só teve que fazer uma mão, porque, mano, aqui o atendimento é uma bosta, a gente ficou na fila um tempão, a gente se lembra, a gente ia com o horário marcado, ficava 1 ou 2 horas na fila, olha, pelo amor de Deus. Então, como vocês podem ver, não tem muita burocracia em relação a adotar gato. A gente era estrangeiro e os caras mesmo assim confiaram, a gente levou no mesmo dia 2 gatas embora pra casa. E o legal é que elas vieram com um chipzinho, né? Que eles têm um chip de identificação aqui, caso a gente perder a gata, coloca o chip que foi perdido, se alguém achar e levar numa veterinária, a gente consegue pegá-la de volta. Outra informação relevante, talvez, que dá pra falar, é porque no nosso agreement, aqui que a gente fez com o dono do apartamento, é que a gente, a princípio, não teria gato, né? E se a gente resolvesse adotar gatos, a gente daria um pouquinho mais do valor do calção, porque de acordo com eles, os gatos iam destruir as coisas e tudo mais. E quando a gente estava procurando apartamento, um dos nossos requisitos era que aceitassem gatos. Apesar de a gente não ter, até o momento a gente lá. sabia que a gente ia ter, né? E daí eu falei pro cara, olha, talvez a gente nem adote, né? É meio incerto, então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o agreement sem gato e no mês, se precisar, a gente faz um adendo ali colocando os gatos, a gente paga um valor a mais, não tem problema. Os caras aceitaram de boas, né? A gente só teve que dar um pouquinho mais no calção. Não mudou o valor do aluguel, só o calção mesmo. Bom, galera, acho que é esse aí que a gente tinha pra falar sobre o procedimento de adotar gato. A gente vai deixar o link do site do Shelter aí na descrição, caso vocês queiram entrar lá, olhar os gatos que eles têm, porque eles têm fotinho de todos os gatos lá, né? E de cachorro também, eles têm cachorro. Não é só gato, cachorro também. Não tem macaco. Se você gostou do conteúdo, deixa um like aí pra ajudar o canal. Se inscreve no canal também, ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau.